Bem, bom dia a todas e a todos. Eu inicio, então, muito rapidamente, em função também da hora e da programação que temos a seguir a essa sessão, por dar 2 ou 3 palavras em relação ao nosso conferencista, o professor Fernando Antônio Novaes. Para usar o jargão, que nesse caso é absolutamente pertinente, né? Fernando Novaes dispensa apresentações, mas o fato de termos aqui muitos acadêmicos, muitos estudantes, não prescinde de que mencione aí o nosso, e digo nosso porque em grande parte dos presentes fomos alunos de Fernando Novaes, né? Desse professor emérito da Universidade de São Paulo, onde se graduou e onde foi professor do Instituto, inicialmente do Instituto de Economia e, posteriormente, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mais precisamente no Departamento de História. E fecho, como não poderia deixar de ser, até porque eu usei o adjetivo pertinente, falando de parte da sua obra naquilo que respeita à nossa presença aqui, ou seja, as comemorações do bicentenário da Inconfidência, da independência do Brasil, para falar de 3 ou 4 obras de Fernando Novaes, como seja a sua independência política do Brasil, Dimensões, 1822 Dimensões, onde ele tem um capítulo seminal, e não é por acaso a data aí, 1822 Dimensões, porque é a principal contribuição historiográfica, né, que se fez no sesquicentenário da Independência, em 1972, e, por que não, o seu clássico Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, insistindo, e é uma última, infelizmente, uma última referência, né, na sua seminal obra Aproximações, que mereceu agora, e muito justamente, uma segunda edição das edições 34. Né? Mas, muito obrigado a todos. Eu passo, então, como disse, a um plano B, em função, né, de estarmos aqui um pouco acometidos enfim, pressionados pelo horário. Né? Não vou voltar às referências que, na mesa de abertura, já se fizeram. Ou seja, de que este evento que nos reúne envolve muitas comemorações. Centenário da Semana de Arte Moderna, fundação do Partido Comunista Brasileiro, centenário do movimento tenentista, em particular da revolta do Forte Copacabana, comemoração dos 40 anos do Seminário de Diamantina e bicentenário da independência do Brasil. Como indica a programação, nessa sessão, sou aqui um mero coordenador. Falará sobre o tema quem pode fazê-lo, com a costumeira e conhecida competência. Assim, nada direi sobre o conflituoso processo de ruptura, sobre a dinâmica da emancipação política do Brasil ou sobre a sua contextualização. Já muito se disse, e a meu ver de forma correta, que as circunstâncias das comemorações são principalmente ensejo para se inquirir. Opto, então, por simplesmente pincelar ideias e realçar pontos para reflexão sobre o bicentenário, ou melhor, sobre a independência. Inicio evocando Eric Hobsbawm, que no seu Invenção das Tradições afirma, e cito, os historiadores contribuem conscientemente ou não para a criação, demolição e reestruturação de imagens do passado que pertencem não só ao mundo da investigação especializada, mas também à esfera pública, onde o homem atua como ser político. Estes devem estar sempre atentos a essa dimensão nas suas atividades. Fecham-se as aspas. Nesse sentido,
e no âmbito da temática anunciada nessa sessão, esclareço que o festejo de datas históricas significativas não deve ser motivos para ecômios, não deve ser oportunidade para exaltação do passado, pois a história não se presta a ser instrumento de perpetuação de fatos e, principalmente, perpetuação de feitos. Por princípio, ela está sempre in fieri. E, por conseguinte, repito, comemorações implicam, pressupõem uma mínima consciência a respeito do que se está a celebrar. No caso, em uma primeira indagação, pergunta-se: qual e como aquilatar a consciência individual, ou mais do que isso, a consciência coletiva, sobre a chamada independência política do Brasil e da chamada independência política do Brasil? A celebração do bicentenário, assim, é a oportunidade para examinar o 7 de setembro, porque estamos na região sudeste. Se estivéssemos na Bahia, era discutir o 2 de julho, se estivéssemos no Piauí, o 23 de março, e assim por diante. A celebração do bicentenário é para examinar o 7 de setembro como marco histórico e institucionalizado da independência, mas, igualmente, é também para avaliar o significado e a importância dos lugares da memória, que os lugares da memória têm para o povo brasileiro, mas principalmente para o cidadão brasileiro. Ocasião para tentar apurar quais os graus de aceitação e o sentido de comemorá-lo. Comemoração são, ademais, espaço e estímulo ao exercício de combate à amnésia coletiva, posto que a memória é condição essencial para e de sobrevivência das coletividades. A propósito, recorro às sempre presentes palavras de Pierre Nora, quando afirma, e cito: memória, história. Longe de serem sinônimos, tomamos consciência que tudo opõe uma à outra. A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos, e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não mais existe. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história, uma representação do passado. Por outro lado, sabemos todos que história é vida. É território para ponderações sobre o passado, mas sobre o presente, condição para se pensar o futuro, como já foi assinalado aqui na sessão inaugural. Logo, as comemorações, sendo evocação do passado, contêm em si um forte viés diversionista, dada a apropriação dos tempos e dos fatos pretéritos como forma de escamotear ou mesmo de vedar a percepção do presente. Como estamos, todas e todos, a experienciar agora em nosso tão ultrajado país. O tempo é senhor da história. Cada época explicita suas interrogações, expõe suas inquietações. Por isso, no domínio do que nos foi proposto, às vésperas da celebração do bicentenário da independência, cabe indagar em que tais comemorações podem auxiliar-nos na compreensão e, acima de tudo, na superação dos nossos atuais desassossegos, das nossas tenebrosas mazelas do nosso cotidiano. Que perspectivas essas comemorações anunciam? Se um dos sentidos das festas cívico-políticas é a reiteração ou a ratificação dos valores que unem uma coletividade, como isso se dá
neste 7 de setembro. E para fixarmos tão somente em 2 ou 3 parâmetros, guardada a singularidade de tempos e espaços distintos, a que nos referimos quando tratamos de soberania, de nação, de identidade, ou melhor, de identidades nacionais, de cidadania ou da ausência da cidadania? Aliás, não seria o caso de pensarmos, de discutirmos e de empregarmos todos esses conceitos na sua conotação plural? E numa perspectiva atual, diante desses Brasis em que vivemos, se assim é, e se assim será, torna-se inevitável, incontornável mesmo, referir-se que os festejos do próximo Dia da Independência ganhem especial relevo por serem momento, de uma vez mais e enfaticamente, rechaçarmos o estado de barbárie com que nos defrontamos, rejeitarmos o absoluto descaso de nossos desgovernantes para com a vida humana, para com a cultura, para com a educação, base de tudo, base para tudo. Enquanto não vivenciarmos outra realidade, a independência estará incompleta, não fosse a história, por definição e essência, sempre inconclusa. Temos, pois, muito que indagar, sobre o que analisar. Principalmente, temos muito que agir. A independência do Brasil, lato sensu, é chamamento, é compromisso cívico-político que requer, e requer muito de todos nós. Finalizo reportando-me a Vitorino Magalhães Godinho, que já no longínquo 1947 proclamava, e cito: os aniversários e os centenários só podem ser úteis se constituírem ensejo para estudar problemas, meditar diretrizes, criticar certezas dogmáticas, pois, caso contrário, mumificam os vivos sem ressuscitar os mortos. Esse espírito saudosista de comemorações incríticas significa que há interesse em desviar as atenções das questões atuais, em evitar que se reflita clarividentemente e se colham informações objetivas sobre elas. Representa o esforço de impedir que o presente se transforme em futuro, o esforço de se fazer regressar hoje ao que foi outrora. Tal tradicionalismo, apresentando-se como defesa das glórias do passado, mutila-as, decepa a tradição. Fecham-se as aspas. Recorramos, então, ainda uma vez mais, e para finalizar, a antiga máxima: história, construção. Caminhemos e lutemos para conquistar uma efetiva independência. Muito obrigado. Passo, então, a palavra a quem compete, Fernando Novaes. Agradeço as palavras generosas do Caio e agradeço a oportunidade, não digo de voltar, porque me considero, a essa altura do campeonato, como participante, como um membro do Seminário de Diamantina desde sempre. Antes de vir, participei de uma mesa como esta em São Paulo, na USP, num seminário sobre a independência, ao lado do professor e colega Carlos Guilherme Mota, e comentei com ele que nós estávamos numa posição difícil, porque nós éramos, ao mesmo tempo, membros da discussão e parte do que é discutido.
né? Tanto ele como eu já tratamos do tema. Era uma situação muito difícil que nós procuramos contornar ali. Na realidade, quando queriam que eu desse um nome para o que ia falar, eu falei, eu não sei, vocês querem que fale sobre a independência. E essa dificuldade é que, na minha posição, o que eu ia falar, o título é uma coisa, o que eu vou falar aqui também, o título é uma coisa muito pedante, né? É a problemática da independência, tentando corresponder à expectativa que o Caio criou, que falar sobre isso em comemorações é a única maneira de fazer com que a comemoração seja um exercício de crítica e de pensamento. Bom, eu vou começar com a seguinte observação. O tema da independência na historiografia. Em primeiro lugar, o tema depois é do Brasil. O tema independência é um tema de história política. Óbvio. Começamos com uma platitude, né? É de história política. Mas isto é muito simples, né? A nova história dominante começou a sua carreira contra a história política. O grupo dos análises, todo o Luciano Ferro era contra a história política, porque a história política era dominante antes. Ora, depois houve um reencontro e a nova história política, com problemas muito curiosos, né? Volta sempre ao tema. Mas fica a questão, não é? A nova história, a questão que está atrás disso, que eu quero começar, é por que a história começou na Grécia clássica, com Heródotos, com Tucídides, com história política. Durante muito tempo, a história política foi o tema dominante, a esfera da existência política foi o tema, a esfera dominante na indagação da história, da criação da memória política. Isso precisa ser discutido. Não basta os criadores da nova história criticarem essa dominância do político e abandonavam outros temas. É preciso saber por que é a história da política. Mas isso não vou tratar aqui, senão eu não trato da independência do Brasil. Essa é a primeira questão. Na realidade, se nós pensarmos nesse contexto, a história, a nova história que se pratica hoje em toda parte, no Brasil, mais ainda, no Brasil também enriqueceu a história da independência. Eu não sou pessimista quanto à historiografia brasileira. Eu acho que houve, nos últimos anos, no campo da questão da independência, um avanço, né? Mas são típicos da nova história. Houve um avanço nas biografias. Por exemplo, a biografia de Tiradentes, publicada recentemente aqui, que eu considero um livro excepcional, é realmente um avanço da independência. E há outros estudos. E mais ainda, se nós pensarmos, não foi só esse tipo de avanço. A nova história, num trabalhinho que eu fiz com o colega e amigo Rogério Forastieri, nós procuramos caracterizar essa escola, a nova história que é dominante, por duas vertentes. Primeiro, é a abertura de novos temas. Segundo, é o abandono, a desconceitualização.
que é o abandono dos grandes temas, das grandes visadas. Isso é mais ou menos consensual. O que nós acrescentamos é que o primeiro, a abertura de novos temas, por isso que eles falam sempre em tematização, né? É a sua glória. As grandes obras da nova história são sempre de novos temas. A história dos amores, a história é uma coisa encantadora, evidentemente. A desconsideração, a desconceitualização é o seu lado negativo, que é o abandono, e que não é só da história, é da ciência, é da crise dos paradigmas. Só que a história, esse é um outro motivo para a meditação, reagiu diferentemente. Os cientistas sociais reagiram à crise dos paradigmas, abandonando os grandes temas e indo mas sempre dentro da mesma esfera. O que fez os historiadores? O que fizeram os historiadores? O que fizemos os historiadores? Mudamos de assunto. É claro que também há esforços teóricos, são fraquíssimos. Basta pegar Ferdinand de Stoire, que é digamos assim, o manifesto da nova história. Só os historiadores para fazer manifesto em 3 volumes, não é? E comparar. O melhor são os novos temas. Quando discute problemas de interpretação metodológica, é muito fraco. Só tem um bom texto, que é do Paul Veyne, Histoire conceptualizante. É uma exceção no conjunto. O historiador não é teórico. Nossa força não é essa. Vamos tratar do assunto. Eu vejo que no Brasil, que o tema da independência, a história política, da mesma forma que voltou na nova história, ele não foi totalmente abandonado. Ele não foi totalmente abandonado. Se nós tomarmos as publicações, ele foi projetado, eu quero citar, no quadro geral da história do Brasil, nas suas conexões, na sua importância. 2 publicações são muito importantes nessa época, né, nesse campo. A de 2005, no começo do século, organizada pelo Istvan Jankso, um livro enorme de debate de um seminário que foi feito em São Paulo, Independência, História e Historiografia, pelo saudoso Jankson. Depois ele mesmo organizou, publicou antes, já tinha em 2003, Brasil, Formação do Estado da Nação. Vejam como a independência foi conectada, né? Como está conectada na coleção de 2000 do Carlos Guilherme Mota, chamada Viagem Incompleta, né? Como diz aqui o meu lugar, que é coisa incompleta. Quer dizer, o tema da independência, então, eu vou procurar tratar desse conjunto problematizando. O primeiro problema é esse, da situação da nova história na historiografia geral e no Brasil. Qual é a primeira observação que eu faria a esse respeito? Também, mais uma vez, me desculpo por partir de uma platitude. As platitudes, muitas vezes, não são levadas... A gente esquece exatamente porque são platitudes. Independência é um tema de história política, história das nações, história dos estados. E, nesse conjunto, não são todos os estados, todas as nações que têm problema de independência como tema. Independência é só no caso de países que foram colônias. Ninguém vê. Qual é o grande tema da independência? Não existe a independência da França. Isso é a Revolução Francesa. Não há a independência da Alemanha, a unificação da Alemanha ou da Itália. Não é? Independência dos países do Novo Mundo, onde houve a colonização. Na época moderna, a colonização se deu só no Novo Mundo. Nas outras partes, havia exploração comercial e localização. Na África, por exemplo, são entrepostos para o comércio. Onde houve colonização, realmente, é no Brasil, é na América. Por isso chamado Novo Mundo. Por isso chamado de Novo Mundo. E só que no Velho Mundo,
estava se formando o quê? Os estados, uns contra os outros. Por isso ficou chamado Nova Espanha, Nova Lusitânia, Nova Granada, Novo México. São todas essa coisa, a ideia de europeização do mundo. Essa é a primeira observação. Vamos tentar voltar a ela no fim da nossa exposição. Isso remete a que a questão da independência, da independização, da autonomização, remete à formação dos Estados. Então, remete ao coração do problema da história, desse tema como objeto de história. Porque você não tem a mesma formação. Tomemos alguns exemplos. O grande tema da formação na França. Na França, porque em historiografia é sempre o modelo. Não é? É uma junção, uma integração de feudos para o poder real, criando a monarquia. É o oposto de Portugal, que é um feudo que se transformou em um reino, não se transformou num Estado. Era um reino feudal, que logo depois, um século depois, com a Revolução de Avisos, foi um dos pioneiros na transformação do reino feudal num Estado moderno. Isso tem importância para nós. Não é? Qual é a formação do Brasil? É a formação colonial. É a formação colonial. E, no nosso caso, na nossa relação com Portugal, é que Portugal tem uma formação totalmente diferente, é um feudo que virou um reino, virou um Estado, e o Brasil foi uma colônia que no caso das nossas duas histórias, da nossa relação com eles, cultural, é ainda mais complicado, porque eles foram a nossa metrópole e nós fomos a sua colônia. Daí a complexidade da nossa relação com ele no plano cultural. Eu estou dizendo isso, na minha idade, eu costumo começar a sair, eu também. A ideia de sair do assunto é assim, uma ideia que eu gostava. Eu lembro do meu professor Eduardo França, que dizia: é preciso ter cuidado para saber voltar no assunto, porque sair do assunto é bom, porque eles ficam vendo aonde que esse sujeito vai e depois continuam prestando atenção, porque ninguém fala uma hora inteira da mesma coisa, é insuportável, sabe? Agora, ele é divertido, veja bem, não pode falar. O que eu estava falando mesmo? Isso não pode, perde o respeito da classe. Mas veja bem, me lembro em Portugal, acho que em 78, eu estava passeando em Lisboa com a família, e os meus amigos, colegas historiadores portugueses me falaram para fazer uma palestra na Universidade de Lisboa. Eu disse: não, insistiram. Aí eu falei: tá bom, então vamos falar, vou rever o pessoal. E eu falei: o que você vai falar? O que vocês querem que eu fale? Eles queriam discutir alguma questão teórica e tal. Ele falou: não, você faça o que você quiser. Então eu falei: pois não, independência do Brasil. Acha-se que convém? É isso aí mesmo. Eu entrei na sala que tinha gente, levei um susto, era 1978, aqui no Brasil. Estava cheio de militar na coisa. Eu falei: eu estou preso. Dessa eu não saio. Não é? Aí que eu me lembrei, eu estou em Portugal, foram eles que fizeram a democratização do país. Veja as ironias da história. Eu comecei uma discussão, depois de eu falar as minhas coisas eternas, coisas do sistema colonial, e começou uma discussão, sobretudo com aquele rapaz, aquele português, como é que chama mesmo, Caio? Que escreveu O Sentido do... Valentim Alexandre. E ele e outros, todos os que estavam do meu lado, uma discussão interminável, e que cada vez mais a gente via que estava dizendo a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes. Acabou por exaustão. O final foi muito bom, fomos todos para o Borges, que é um restaurante perto da cidade de Lisboa, e tomamos um bom vinho, não é? Aí está tudo resolvido. Então, isso eu lembro, porque veja a complexidade da nossa relação.
Eu me lembro uma vez que eu falei com outro amigo, lembrar que o Stuart Schwartz, que ele me falou, você tem mania dessa coisa, Fernando, de ficar dizendo que é diferente vocês com Portugal. Nós também temos problemas com os ingleses. Para com isso. Para o Stuart. Falei, vocês vão à Inglaterra contar piada de ingleses? Ele falou, não, isso não. Quase que ele falou, nós somos educados, né? Pois nós vamos. Eu vivi em Portugal, eu amo Portugal. Mas eu, às vezes, me sinto contando uma piada de português. E mais que isso, tem gente que vai e conta piada de português. E se ele não ri, acha ruim. Começa a brigar. Não é? É diferente, sim. Outra vez, eu estava discutindo, não sei se o professor Godinho estava nessa coisa, eles reclamando das piadas de brasileiro em Portugal. Eu falei, é verdade. É uma coisa que eu não nego, eu mesmo. Eu fiz essa observação. Os brasileiros realmente exageram nessa coisa. Mas não gostam que estrangeiros façam o mesmo. É preciso meditar sobre isso. Vem um gringo e começa a contar piada de português, você fica bravo. Não, eu já assisti várias vezes a situação como essa. O próprio Stuart uma vez falou, o quê? É monopólio, é privilégio de vocês contar piada de português? Perfeitamente. Perfeitamente. Não venha com essa história aqui, não. E o que isso significa? Que nós, quando estamos fazendo gozação com Portugal, estamos fazendo uma autogozação. Porque nós, ao mesmo tempo, nos identificamos com eles. Nós estamos autogozando. Eles estão numa posição que é difícil de perceber isso. As nossas relações com os portugueses é uma coisa de Freud. É briga de família. É briga de família que não tem saída, tem que ser assim. Bom, veja que eu vou conseguir voltar sem perguntar. Né? Isso era para ilustrar que nós temos que ir chegando próximo do nosso caso específico, a formação brasileira. Isso significa que compreender a formação colonial significa entender uma certa maneira a independência. A independência passa a ser, eu não vou repetir aqui, que já fiz muitas vezes, inclusive para esse público, aqui nessa casa, né, nesse seminário, a ideia do sistema colonial, que do ponto de vista da formação, da nossa formação, é um sistema fundado, que integra a formação do capitalismo na sua fase que ainda não é capitalista, na sua fase pré-capitalista ou de capitalismo comercial, centrado na ideia da acumulação primitiva. É essa a coisa que eu tentei avançar na coisa do Caio Prado Júnior. A maior parte, grande parte sobretudo os gringos, eles acham que eu e o Caio Prado Júnior são a mesma coisa. Não. Ao contrário de ficar negando as coisas do Caio Prado, como avançar no mesmo sentido. Ele não chegou à análise da acumulação primitiva. Eu não vou estar retomando aqui. Mas, no conjunto, a formação cria uma sociedade nova que tem contradições internas e que, no seu desenvolvimento, se nega a si própria. Do ponto de vista econômico, isso se nega no fato de que a acumulação se torna externa, ela não só é primitiva, como ela é externa, ela vai para a metrópole. Não é toda a acumulação. Tá? Uma parte tem que ficar aqui, senão não renova, não se reproduz, não há reprodução do capital. Mas é dominantemente para lá. E é muito complicada essa relação entre as metrópoles, a concorrência entre as colunas, entre as metrópoles. Veja como isso complica, na historiografia, a nossa relação com os portugueses. Os portugueses têm até...
os portugueses, na época moderna, no século XV, eles saem na frente, em vários sentidos. Politicamente, é claro, mas até economicamente. E chegam na Revolução Industrial atrasados. Diante disso, e sendo a colonização uma maneira de alavancar o desenvolvimento da metrópole em linguagem moderna, qual é a reação dos portugueses? É que nós não explorávamos a colônia. Nós não explorávamos a colônia. Se explorasse, eu discuto isso com meus colegas portugueses, assim, mas assim vocês estão matando o problema. É fácil resolver o problema. O problema verdadeiro que vocês têm que estudar é por que Portugal, tendo explorado a colônia, não se industrializou. É esse que é o problema. É esse que é o problema que tem que ser analisado. E não querendo julgar. Não, da mesma forma que eles fazem isso, nós temos a tendência de, quando é um lado negro, negativo da nossa história, nós jogamos a culpa para a colonização. Vejam, por exemplo, o grande tema, o interminável tema da escravidão africana. Isso é uma herança da colonização portuguesa, né? Quando, na realidade, nada obstava, a metrópole não obstava que, ao fazer a independência em nome da liberdade, do liberalismo, se abolisse a escravidão. Aliás, a escravidão aumentou, o tráfico aumentou, as condições da vida dos escravizados continuaram aqui. Não é? Mas vejam como é paralelo a nossa visão, que nós vemos desse lado, eles vêm do lado de lá, pai e filho, cumprido de geração. Isso aí é na historiografia. Mas, dessa maneira, nós estamos tentando nos aproximar. Como é que fica, em face do sistema colonial, da análise colonial, a questão da independência? A independência aparece como a superação da crise do sistema colonial. Superação. Por quê? Porque o sistema colonial engendrava a crise. Por que engendrava a crise? Porque, ao lado das tensões sociais, da luta de classe, falar com clareza, interna da metrópole e interna da colônia, das colônias, as metrópoles, do centro e da periferia, engendra tensões entre a colônia e a metrópole. Então, há 3 tipos de tensões que levam a conflitos e que levam à crise. Crise entendida como um conflito que não pode voltar ao status quo, alguma mudança substancial. O nosso problema, vejam bem, é que a tendência da historiografia é de estudar as tensões internas, nos 2 lados. Né? Um dos grandes livros que vocês conhecem muito, e que eu já discuti, agora tive novamente em contato com ele, que fazia, nesse congresso que eu, anteontem, estava em São Paulo. Quem fez a fala inaugural era o Kenneth Maxwell, conhecido daqui. Então, eu tenho uma pendência com ele, historiográfica, que eu digo para ele: seu livro, Conflicts and Comparisons in Portugal and Brazil, né? Conflitos e conspirações em Portugal e no Brasil. Eu digo, a verdadeira tensão que nos interessa é entre Portugal e o Brasil, não é no Brasil e em Portugal. A diferença dele comigo é que eu estudei Portugal e Brasil na crise. Ele tocou tensões e conspirações em um e outro. O conflito fundamental era entre, e não era um ou no outro. Ele ficou meio assim, ele sabe das nossas divergências, que afinal são normais. Né? Nós andamos muito bem. Mas vejam bem, pode haver situações em que domina a tensão entre metrópole e colônia, é mais importante do que aquelas internas da colônia ou internas da metrópole. As possibilidades de variação aí variam muito, dá lugar ao tipo de superação da crise, dá lugar aos tipos de independência. Não é? Quando domina, e é a maioria,
a tensão entre a metrópole e a colônia dá essa separação. Quando domina a interna da colônia, dá duas coisas. Ou a metrópole é suficientemente forte e vem, o movimento vem de baixo para cima, e ou ganha. Só tem um exemplo. Saint-Domingue, o Haiti. Na época, Saint-Domingue. É a Revolução dos Escravos, que é a revolução mais violenta. A destruição de uma classe dominante fisicamente, que não fugiu daí, ele morreu. Não é? O outro ponto é que a metrópole... Veja que na França, está vendo onde a revolução, a tensão social interna na França foi levada ao limite que a própria França tomou a iniciativa da libertação dos escravos. Nenhum outro caso. Há outro caso. Depois voltou atrás, com Napoleão, reinvadiram. Mas é diferente. Se nós tomarmos a situação inversa em que a metrópole vence, continua a colônia. Cuba. Isso é Cuba. Ficou até o fim do século XIX. Só foi num outro contexto. Então, vejam bem. Agora, a maioria são a independência, desde os Estados Unidos até o Brasil. Não é? Isso mostra várias coisas, que no Brasil a revolução ocorre num contexto, a emancipação ocorre num contexto muito específico. Como a crise é global nas colônias, nas metrópoles, e entrelaçada entre as colônias e as metrópoles, a política portuguesa, que eu tentei estudar no meu livro, do fim do século XVIII e início do século XIX, foi das mais audaciosas. Estava funcionando, só que estruturalmente já estava comprometido. Quanto mais se desenvolvia, os portugueses dizem assim, mas estava havendo desenvolvimento econômico do Brasil. Eu digo que isso não quer dizer que não era crise econômica, no sentido de que está caindo o PIB. Quanto mais desenvolvia, mais se tomava consciência da exploração e mais se acentuava a necessidade. Quem que faz a independência no Brasil? É o senhoriato colonial. É a classe dominante que tem escravos de terra e que recebeu de graça uma coisa e outra. Sobretudo a dominação da terra, essa Maria. Não pagou nada por isso. Daí eles pensaram que é nobre. Quem tem a terra dada por Deus? Nobre. Daí o Antônio dizer, o ser senhor de engenho é vontade de ser nobre. Não é? Mas o Antônio, que era um jesuíta com uma angústia terrível, ele diz, mas eles não eram nobres, eles pensavam que queriam ser nobres. Não eram. Né? Esse mesmo Antônio tem a famosa frase, não? O Brasil é o purgatório dos brancos, o inferno dos negros e o paraíso dos mulatos. Vírgula. Escreve o jesuíta, sobretudo das mulatas. Está lá no livro. Vejam que esse jesuíta realmente sabia das coisas. Não é? Ora, isso significa que o Brasil é um dos casos em que predominou o conflito entre a metrópole e a colônia, do que, naquele momento, o conflito interno, que era basicamente a composição do trabalho, e das vários conflitos que houve aqui, que está na base das conjurações, da Conjuração Mineira, da Conjuração Baiana de 98 e por aí afora. Não dá para entrar em detalhe. Mas, nesse contexto, foi muito longe. Qual era a posição do senhoriato colonial? Era de se libertar do monopólio do comércio com a metrópole, mas mantendo a dominação social, como em toda parte.
onde não predominou a revolução interna, que é a revolução dos escravos. Aliás, para impedir que houvesse. Para impedir que houvesse. Dessa forma, era uma situação difícil. Mais difícil e complicada se tornou com a vida da corte. Porque com a vida da corte, o príncipe regente, Dom João, a primeira coisa que ele fez foi a abertura dos portos. Acabou com o sistema colonial. Naquele ato. Né? Mais do que isso, ele veio para o Rio de Janeiro, vejam como a grande e a pequena história, a nova e a velha história, o acaso importa. Ele veio para o Rio de Janeiro e transportou o governo para cá. Na época chamava os tribunais, que eram os ministérios. Quer dizer, ele inverteu o sistema colonial, simplesmente inverteu o sistema colonial. E aí começa a entrar o acaso e a história individual. Ele gostou do Brasil. Né? Tinha seus motivos. Parece que aqui ele não tinha que conviver tanto com a sua digníssima esposa, a Carlota Joaquina, que parece que não era uma criatura de um convívio muito fácil. Não era uma criatura muito fácil, criava todos os tipos de problemas. Ele era um casal que se matavam. Né? Aqui ele vivia num lugar, ela no outro. Aqui é Brasil. A tal ponto isso foi importante, que quando termina a invasão, a dominação francesa em Portugal, os portugueses começam a querer que ele volte. Volta para trazer o Estado aqui. Ele inverteu o sistema colonial. Ele não queria voltar. O que ele fez em 1815? Na véspera de se tornar rei, que a Dona Maria morreu em 16. O decreto de Portugal, Brasil e Algarve. Atenção, palavra por palavra. Não é Portugal, Algarve e Brasil. É Portugal, Brasil e Algarve. O Brasil fica no centro. A resposta que ele estava dando aos portugueses era: eu não volto, eu quero ficar aqui. Daí, se dizer, eu disse no trabalho, que diante disso, é até de se admirar que tenha demorado alguns anos para que eclodisse a Revolução no Porto, a Revolução Liberal no Porto, e impusesse a ele: você venha ou você vai ser deposto. Ou manda... Aqui começou a discutir, manda o filho, não vai... Chegou, não posso entrar em detalhes, tudo é muito engraçado. Ele foi e deixou o filho. Aí entra novamente a coisa, esse é um personagem fantástico, o Pedro I. É fantástico, não é? Ao contrário do Pedro II, que era uma pata choca, não? É uma coisa horrorosa. Eu me lembro, da minha geração, acho que de vocês também, no grupo escolar, no antigo grupo escolar, quando a gente descobria, acho que o cara também lembra disso, que o velho era filho do moço. Eu lembro disso para mim. Como é que ele dizia? Que o velho, o Dom Pedro nasceu velho. Se vê o retrato quando ele tinha 16 anos, quando tomou posse na maioridade, é um retrato tão velho. Eu me lembro de coisa. O professor França era um homem muito conservador. Ele me dizia: você precisa parar com essa implicância que você tem com o Dom Pedro. Ele não é tão ruim. E historiador não pode ter implicância com o personagem. Eu nunca escrevi sobre ele. Mas eu não gosto. Até que um dia o professor França foi publicado, ele começou a ler as cartas, a correspondência dele com a Condessa de Barral. Falou: Fernando, você sabe que você tinha razão? Aquela mulher era uma santa. A correspondência começa assim: querida, e termina com do seu Pedro. No meio é um relatório de um funcionário público falando dos problemas do governo. Uma mulher que aguenta uma amante que passa isso o tempo todo, é uma santa. Você tem razão, esse sujeito ali não dá. Mas vejam como as coisas são importantes. O filho, vejam bem, a camada dominante viu a possibilidade de manter o que já estava, se associando ao filho, porque o pai teve que voltar para Lisboa e as cortes queriam fazer que voltasse o governo todo, queriam a recolonização, não podia ser outra coisa. E
Isso naquela conferência que eu fiz, aquela discussão, isso entrava. Eles diziam, o Alexandre dizia, mas foram concedidas quase todas as coisas que vocês pediram. Eu falei, não, cheguei à conclusão que a independência ocorreu por causa do tempo de transporte na época. Um pouco é verdade. Levava 1 mês e meio para vir de Lisboa ao Rio de Janeiro. Numa época de Revolução, quando eles concediam 2 parlamentos, um no Rio e o outro lá, que o Dom Pedro já tinha proclamado a independência. Ele estava com pressa para voltar quando vinha Isso também conta. Ele estava com pressa de voltar de Santos, tinha ido a Santos, né, por causa era a terra do Bonifácio, não é? E tinha pressa para voltar por causa da Domitila. Aí tem uma correspondência dizendo que ele tinha sido convocado para ir fazer umas viagens. E uma carta da Imperatriz, outra coincidência, ela gostou daqui, a Leopoldina, dizendo, olha, eles estão se tratando como se você fosse um moleque. Ele ficou irritado, tirou. A gente está querendo voltar logo, vem eles aí, param a comitiva, tirou a independência ou morte. Essas coisas têm importância, sim, não é? Não é dizer que é desimportante por isso. Isso conta, mas não é só isso. Não é só isso. Não é? Por isso que, como já dizia o Caio, em São Paulo é 7 de setembro, na Bahia é 2 de julho. Porque lá que foi a última resistência, depois no Piauí é outro, no Pará é diferente, e vai por aí afora. Mas, então, vejam, nós podemos... A tarefa não era fácil. A tarefa era difícil e, independente do juízo, a nossa posição certamente seria outra lá. Mas não podemos voltar à história. A história tem essa tragédia, é o absoluto. Nós podemos torcer para o Robespierre. Ele foi guilhotinado. Ele perdeu a parada. E em luta de classe tem ganhos e perdas. É muito difícil ter empate. Às vezes tem uma coisa meio parecida com empate, mas, na realidade, um ganha e outro perde. Entre socialismo num só país e a Revolução Permanente, ganhou o socialismo num só país. Provavelmente, eu digo, se nós estivéssemos lá, estaríamos ao lado que perdeu. Quem perdeu, mas perdeu. E é isso que é a história. Então, vejam bem, a conclusão a que chegamos, a nossa Revolução, se nós tomarmos quadro das Américas, onde houve independência, a Revolução retrata assim, se nós tomarmos 3 critérios, território, forma de governo e regime de trabalho, nós temos os Estados Unidos, território, manteve a unidade das colônias. Manteve a unidade das colônias quando as colônias eram totalmente independentes, tinham menos relações entre si do que no Brasil, as capitanias. Forma de governo, república. Regime de trabalho, mantém a escravidão. América Espanhola, território, divisão em 20 partes. Forma de governo, república. Trabalho livre, acabou com a escravidão. Não quer dizer que houve formas de exploração do trabalho, cambão, outra coisa, de trabalho compulsório disfarçado, mas institucionalmente não tem, o trabalho é assalariado. E trabalho livre. Brasil, território, unidade, forma de governo, monarquia, manutenção da escravidão. Quer dizer que a contingenciamento da força de trabalho, da compulsoriedade do trabalho, é o fator determinante da maneira pela qual as camadas dominantes conseguiram fazer a transição, o processo. Quando você tem institucionalizado a escravidão, se você mantém a escravidão, está resolvido o problema. Não é? Se você não pode manter a escravidão, como na América Espanhola, o que dominava era a servidão, não era a escravidão. Não é? Aí a dominação, o contingenciamento da força de trabalho, isso, as Américas e a civilização, o Darcy Ribeiro, o contingenciamento da força de trabalho é regional. Isso aparece
na vida do grande libertador, Simão Bolívar. Quando ele volta da Jamaica e escreve a Carta da Jamaica, onde está escrito com todas as letras: a independência só ocorrerá se for uma revolução. A segunda vez, quando ele volta do exílio, toma a sua terra, a Venezuela. Deixa lá o general Páez. Ele quer ir passar a cordilheira e ir para a Colômbia. Então, o Páez, ele atravessa o trai, ele é traído pelo Páez, que é a República da Venezuela. Nós entendemos aqui com a peãozada. Esse doido quer libertar o mundo, problema dele. Ele disse: eu volto para te pegar. Já tinha feito isso uma outra vez com o general Piar. Né? Mas aí ele foi e nunca mais voltou. Foi indo sendo traído até o fim. Foi traído pelo Santander, na Colômbia, pelo Riva Agüero, no Peru, e pelo Daza, na Bolívia. E o último atraído, na realidade, deu como compensação o nome dele para o país, chama-se Bolívia. Não é? Ele saiu de lá, desesperado, e foi voltando. Provavelmente ele estava querendo ir com pouca gente ao lado, não é? Cercado de traidores, e volta para a Jamaica para recomeçar tudo de novo, fazer revolução. Morreu no caminho, perto de Cartagena. Isso aparece muito bem no romance que vocês conhecem do Garcia Márquez, El General em su Laberinto, que pega esse trajeto dele para a morte. O que é isso? É isso que nos ajuda a entender por que ficou 20 colônias. Como é que isso é visto na historiografia portuguesa? Nós criamos uma nação, defendemos uma nação, uma grande nação. Né? E do nosso lado nós dizemos: não, mantivemos a escravidão porque era uma herança de Portugal, culpa dos portugueses. Os dois têm um pouco de razão, os dois são totalmente errados, mas o que há aqui é herança de classe. Com isso podemos concluir, provisoriamente, claro, a nossa visão. A independência do Brasil, em primeiro lugar, é importantíssima, porque, ao contrário do problema historiográfico, ao contrário do que se pensava, tendia a se pensar, historiadores, nos anos 60 do século passado, quando eu comecei a trabalhar na universidade, dominantemente na história econômica, dominantemente história econômica. A gente lembra dos cursos, nos cursos de história, quase todos eram história econômica. Eu me lembro, o primeiro curso que eu tive era toda história econômica. O curso de história moderna, sobretudo, da história moderna para frente, mesmo história medieval, mas história moderna, que não era história econômica, era do professor França. Fiquei fascinado quando ele entrou, deu um curso sobre Florença no século XV, a Renascença. Um curso brilhante. Fiquei fascinado por aquilo, porque tudo era história econômica. Né? Na época, por sinal, era muito mal dada. Muito bem. Era o Nunes. Nessa época, tinha muito a ideia de que a independência não teve importância nenhuma, e nem foi uma revolução, porque manteve a escravidão e não mudou a ordem social, e porque saiu da tutela de Portugal, passou para a tutela da Inglaterra, é tudo a mesma coisa, continuou tudo igual. Isso me parece um erro colossal. Uma coisa é país dependente do capitalismo desenvolvido, concorrencial do século XIX, industrial, capitalismo pleno. Outra coisa é do capitalismo em formação, uma colônia. Ambos são dependentes, ambos são formas de relação, mas são estruturalmente fundamentais. E essa passagem agora está sendo revista e repensada. Além disso, uma nação, a independência política, qualquer independência absoluta não existe. Não, qualquer que seja o grau de independência que retoma, está numa posição dominante ou menos dominante, entre as maiores relações de dominação, é fundamental. Uma nação, uma colônia se tornar uma nação, isso é uma revolução política, na esfera política, pelo menos. Não é? Então,
Isso nos leva a superar esse desafio, que era uma tendência forte da historiografia mais avançada, né? Hoje isso acho que está mais ou menos superado, né? Por outro lado, era uma revolução conservadora, né? Esse termo, revolução conservadora, foi consagrado na Inglaterra pelo grande historiador da Revolução de 1688, a gloriosa Revolução, o Beer, que é já antigo, que tem essa denominação, que depois foi, mais ou menos até hoje, sem usar o termo, os ingleses, foi consagrada. É uma revolução conservadora porque era a comparação com Cromwell. Do ponto de vista de Cromwell, era realmente. Mas aqui, no caso do Brasil, eu acho que ainda é mais claro isso. Porque o que moveu a elite do patriciado dominante, colonial dominante, usar o Dom Pedro para fazer a separação, foi para conservar o que já havia, que era foi uma revolução conservadora. Isso tem muito a ver com as nossas relações com Portugal, tem muito a ver com a nossa identidade nacional, que é um tema que não dá para processar rapidamente, mas que já várias vezes tratamos aqui, não é? Um povo de macunaímas, que não tem o herói sem nenhum caráter. Uma vez começaram a falar para o Mário de Andrade que ele tinha criado o herói, um sujeito sem caráter. E o Mário de Andrade, numa correspondência, diz assim, mas o que eu quis dizer é que é incaracterizável. Porque realmente Macunaíma aprontava o tempo todo, então a ideia de criar um sujeito sem caráter é fácil de pegar. Muito bem. Isso está ligado com essas coisas. Então, eu quero terminar com uma sugestão. Falei mais de temas, tentando problematizar o tema da independência, para, sobretudo, as novas gerações. O Caio já apontou um pouco para esse ponto, chamou atenção. Os novos temas da independência, por exemplo, no caso do Brasil, da nossa independência, já observaram, e essa é a observação final que eu faço, se liga à inicial, que da América, os países independentes, o Brasil é o único que comemora a sua independência juntamente com Portugal. Não há outro. Eu perguntei para lá na Unicamp, eu tinha uma aluna que era argentina. Foi numa época em que o Mário Soares já tinha caído politicamente, estava fora, tinha sido presidente, e estava em Brasília. Acho que o Fernando Henrique, do quem são amigos, com o Fernando Henrique, e era o 7 de setembro. O Fernando Henrique o convocou para o desfile de 7 de setembro e foi tudo muito festejado, achou que está tudo certo. Eu perguntei para ela, você imagina na Praça de Maio, Avenida de Maio, convidar o rei da Espanha, ou mesmo que seja um que já renunciou, um representante da Espanha para o desfile, ela falou, impensável, impensável. Se eu perguntar para um mexicano uma coisa dessa, ele é capaz de querer brigar com você. Isso aqui, não é? E assim em todo. No Brasil, aqui se faz a comemoração da independência com a metrópole. Não é um problema complicado? O Brasil não é para principiantes. Muito obrigado, professor Fernando. E só a título de ilustração, se ele me permite, é lembrar, já que estamos aí diante de comemorações, que no centenário da nossa independência, em 1922, estiveram presentes autoridades portuguesas, inclusive o presidente da República, porque Portugal tinha sido, enfim, mudou o regime em 1910 e a República ainda estava um pouco fragilizada. Né? E isso com grande feito da viagem aérea de Sacadura Cabral e Coutinho, né? Que é a primeira travessia
comemorativo exatamente nesse período da comemoração do centenário. Não fosse o fato do presidente Américo Tomásio, almirante Américo Tomásio, e o primeiro-ministro Marcelo Caetano ter estado presentes no Sesc Cinquentenário. E agora a promessa, né, do ultrajado presidente Marcelo Rebelo de Sousa, né, que foi desconvidado informalmente para um almoço, né, pelo nosso atual presidente, e que virá às comemorações, né, do bicentenário. E falando, se me permite, só uma última achega, né, um dado momento, era embaixador do Brasil em Portugal, em Lisboa, José Aparecido de Oliveira, que, sabidamente, era muito amigo do então presidente Mário Soares, já aqui referido. E o presidente Mário Soares vai àquela recepção diplomática que as embaixadas sempre fazem na data nacional, no 7 de setembro, e chega lá com o busto do Tiradentes. Desculpem, mas presenciei o fato, por isso que estou relatando, né? 1994. Chega na residência do embaixador, que é um terreno de quase 10 mil metros, né, no bairro do Restelo, com uma esfinge do Tiradentes. E diz, olha, eu trouxe aqui essa coisa, gostaria que ficasse, e parece que está ainda nos jardins da residência do embaixador do Brasil em Lisboa, porque o Tiradentes é um herói nacional português. E o raciocínio, ele logo explicitou, porque a perplexidade foi geral, né? Se não existia Brasil antes de 1822, porque eram todos portugueses, Joaquim José da Silva Xavier era um português. Consequentemente, ele é um herói português. Bom, me desculpe, enfim, acabamos falando de jocosidades e isso eu me culpo por isso. Mas me culpo também, principalmente, pela minha profunda indelicadeza em não ter agradecido no momento inicial a gentileza, mais essa gentileza do convite que me foi feito pela diretoria do CEDEPLAR, pela coordenação desse 19º Seminário de Diamantina, pela diretoria da Faculdade de Ciências Econômicas. As minhas desculpas. E muito obrigado, e passo, então, agora os trabalhos para a mesa seguinte. Não é isso? Tá. Muito obrigado.